Então tá, pessoal. Boa tarde. A gente vai falar hoje, então, sobre infarto agudo do miocárdio. É um tema bastante recorrente. Mais tarde, vocês vão ter esse mesmo material, eu acho que no quinto semestre ou no sexto, no máximo. É uma das partes cirúrgicas agora próximas. Vocês vão ter esse material com material de coração. Tá? Porque havia outras propostas, né? A gente podia falar sobre transplante cardíaco na patologia. Eu acho um pouco específico demais. Não sei se é alguma coisa que seja relevante que vocês falem para a vida. Eu poderia falar sobre vasculites, até porque é um tema que eu trabalho bastante, mas eu acho, de novo, meio assim, não é que seja complexo, é que eu não sei quanto vocês vão aproveitar. E infarto, apesar de ser um tema batido, eu acho que nunca é demais da gente falar ele, porque ele é a causa maior de doença, né, de morbidade, mortalidade no nosso meio, né, no mundo ocidental, em especial, né, nos países ditos em desenvolvimento. É um país pobre, né, na verdade. Então, a gente utiliza a bibliografia O Robbins, que vocês estão na 9ª edição, a gente está entrando na 10ª em inglês, mas a 9ª está muito boa para vocês ainda. Primeira coisa, né, primeira pergunta do roteiro. Qual é o conceito de infarto agudo do miocárdio? A gente trabalhou isso no primeiro bloco. O infarto, ele é uma resposta a uma isquemia prolongada e, obviamente, ela chegou a um determinado ponto que a célula ultrapassou, chamado ponto de não retorno, e entrou em falência total, que é morte celular, né? Então, como essa morte é, né? Como é que ela é caracterizada? Por necrose de coagulação. É uma resposta à isquemia num órgão sólido com um tipo de atendimento arterial terminal, né? Lembrar, as necroses de coagulação são típicas de coração, rim e baço, né? Fígado e pulmão têm dupla circulação, eles fazem necrose de coagulação mais hemorragia, o tal infarto hemorrágico, e sistema nervoso central, cérebro, faz necrose de liquefação por causa do alto teor lipídico na constituição dele, né? Então, ele é um tipo de morte associada à isquemia e que muitas vezes vai ser determinado, né, por situações de aterosclerose sobreimposta por trombose, falha de atendimento cardíaco, num coração que muitas vezes já está baleado, e a gente tem aquela particularidade, coração novo responde pior que coração velho, por causa da falta de circulação colateral, que no velho é desenvolvido porque eles têm isquemia crônica prolongada subletal, ele dá tempo de fazer o atendimento, a vascularização ela ocorre em situações de hipóxia crônica, né? Mas aquela hipóxia não chega à necrose. E muitas vezes isso é chamado, de uma maneira bem geral e pouco interessante, de necrose isquêmica, tá? O nome correto, insisto, é necrose de coagulação por isquemia, se vocês quiserem complementar. Existem outras formas que não sejam por aterosclerose, mas trombose superimposta, recente? Tem, a gente já falou de vasoespasmo, inclusive vasoespasmo causado por cocaína na aula de aterosclerose, e eu vou bater nesse ponto, porque isso é uma coisa que está ficando bastante comum. Cerca de 90% dos casos de infarto do miocárdio, eles são causados por trombose das artérias coronárias. Qual é a patogênese relacionada a esse processo? Bom, a placa aterosclerótica nessa coronária, ela vai sofrer uma série de alterações agudas, né? Então, que alterações elas são? Aquelas alterações relacionadas às complicações da placa, né? A placa complicada. Pode ser uma hemorragia, ela expande rápido, né? Porque ela vai acumular líquido, aqui não é edema, aqui é sangue, e ela vai se expandir e causar uma oclusão que pode ser subtotal, não precisa ser total, 90% vocês já estão infartando. Pode ser por ruptura da placa, por fissura, por erosão, por ulceração, determinando exposição de tecido conjuntivo subendotelial, rico em colágeno, mais os componentes necróticos do núcleo da placa, que é o núcleo central, né, o core, que vai levar à ativação da cascata de coagulação, né, com ativação e adesão plaquetária. Então, tudo isso vai levar a uma trombose recente superimposta. Isso é mais de 90% dos casos de infarto, vocês vão ter esse tipo de dupla. Essa liberação dos glândulos plaquetários vai levar à agregação, então, com a formação dos chamados microtrombos, trabalhando com vasos pequenos. Além disso, esses mediadores que são liberados pela plaqueta ainda vão causar mais um terceiro fenômeno, que é o vasoespasmo. Tá? Em todo vaso, ele vai dar uma
comprimida, né? Fator tecidual vai ativar, então, o sistema de cascata de coagulação, formar o coágulo sanguíneo, e essa coagulação vai ainda ampliar esse trombo. Ele é um trombo que está se formando, né? Ele é dinâmico, ele não se forma e para. Ele pode estar mandando a cauda dele, né? Formando uma cauda cada vez maior. E esses trombos, né? Que vão de microtrombo passa para um trombo, né? Em questão de minutos, pode levar à oclusão total da luz, ou subtotal, 90% já é suficiente em alguns casos, vai determinar, então, obstrução, isquemia severa, necrose de coagulação, determina infarto agudo do miocárdio. Então, esse é o caminho da fisiopatogênese. Enumera e descreva quais os possíveis mecanismos patogênicos responsáveis pelos casos em que o infarto agudo do miocárdio não é causado por doença aterosclerótica associada à trombose. Isso é 90%, mas tem 10%. Então, primeiro, né, que foi assim, no início, considerado uma entidade misteriosa, era aquelas coisas chamadas essencial, idiopática, porque ninguém nunca tinha visto, né? Era uma coisa que tinha sido formulada a hipótese, mas posteriormente, principalmente quando entraram exames de imagem dinâmicos, as cirurgias de coronariografia, né? Eu tive a sorte de participar do grupo que fazia isso quando eu era residente na cardio. Eu não fui residente de cardio, fui residente na cardio, né? Eu era residente da dermatologia, quando tu é R1, tu passa por todas as especialidades de medicina interna, né? E eu assisti, e a dinâmica do coração em falência é algo fantástico. E durante esses exames de cineanjo, começaram a se observar os vasos fazendo espasmo. Então, se comprovou que realmente aquela ideia, lá pelos anos 80, foram confirmadas. Então, o vasoespasmo, ele pode estar associado à agregação plaquetária, quer dizer, com fenômenos já num vaso baleado, geralmente um vaso que tem algum grau de alteração em placa aterosclerótica, que não é pela placa, mas é pelos fatores teciduais liberados para essas placas, não é obstrução causada pela placa aterosclerótica, ou que a gente tem visto cada vez mais associadas a drogas, em especial cocaína. Também outras drogas entram nesse grupo, a efedrina também já foi colocada como sendo causa, né? Então, assim, é interessante, porque teve um caso de um ator da Globo, que não vou dizer qual é o nome, excelente ator, que morreu durante a noite, né? Com infarto agudo do miocárdio. Eu vou dizer para vocês, sem preconceito nenhum, mas eu conhecia a pessoa, né, e sabia o que ela usava recreativamente, né? Certamente exagerou na dose, geralmente o pessoal está tomando uísque, quem começa uma carreira vai para a segunda com facilidade, terceira, quarta e tudo. E ele terminou provocando, né, um vasoespasmo causado por cocaína, infartou e morreu, mas tinha morrido morte súbita para infarto agudo do miocárdio, porque estava velhinho. Isso parece muito noticiário, né? Uma pessoa que é pública, aí não é fofoca nem nada, também publicado na imprensa, foi a Elis Regina. A Elis Regina foi overdose de cocaína com uísque, né? Ela tomou todas, não sei se ela estava usando mais alguma coisa, deve ter meio que esculhambado a memória dela, e ela terminou indo, né? E talvez uma das melhores vozes femininas do Brasil. Ela agora ela é passada, né? Ela morreu com 39 anos, em 81, ela morreu bem pertinho da morte de John Lennon, diga-se de passagem, duas grandes perdas. Mas, assim, opinião minha, né? As duas melhores vozes femininas de todos os tempos no Brasil é a Elis Regina e uma bem mais velha que a Elisete Cardoso, né? Elisete Cardoso, botem um dia no YouTube para ver que voz, é a voz de jazz, né? Ela tinha um pessoal nos Estados Unidos adorava ela, e muita gente fala ela como referência, né? Existem grandes cantoras brasileiras, Elza Soares, sou apaixonado pela voz foca dela, essa é outra que eu acho uma mulher fantástica, uma história de vida bastante pesada, né? Então tá, o que mais que a gente tem além de vasoespasmo idiopático, né? Que a gente não sabe porque isso acontece muito em mulheres mais jovens, esse espasmo sem uma causa determinada, mais drogas, né? Drogas recreativas e drogas farmacológicas. Êmbolos, né? Do átrio esquerdo com fibrilação atrial. Vocês sabem que a fibrilação atrial é extremamente comum, ela acontece até pelo envelhecimento do coração, e o átrio fica bobinho, porque ele fica batendo, e nesse batimento ele começa, vocês já viram como é que se faz aquelas espuma culinária, né? É batendo, né? Geralmente se acrescenta lecitina, que ela acelera o processo, ela facilita o processo, e aí tu faz aquelas espuma de coco, espuma de não sei o quê. Às vezes eu tomei uma espuma num drink
quando eu estava saindo com uma colega minha, que era fabuloso, parecia assim, aquelas claras de neve doce, só que era espuma, não tinha quase nada de caloria, né? Então era muito melhor. Então, espuma é ótimo. Mas ele faz esse mesmo fenômeno, ele fica batendo o átrio, no sangue, dentro do átrio, e ele termina fazendo, né, a agitação do sangue. Vocês sabem que essas agitações hemodinâmicas, né, circulatórias, elas vão determinar a coagulação dentro do vaso, né? Então, ele vai formar trombo a partir da fibrilação atrial. É extremamente comum, tanto que é uma das coisas que tu mais vai cuidar em fibrilação atrial é fazer a anticoagulação do paciente. Aí vocês veem os pacientes tomando anticoagulante, né? Uma série deles, esses pacientes são pacientes que têm que tomar um cuidado muito grande, porque eles vão fazer, às vezes, fenômenos hemorrágicos por uso de anticoagulante. Além disso, né? Vegetações em pacientes que têm endocardite. Você sabe, nosso meio, a gente tem muita gente com endocardite bacteriana, por exemplo, febre reumática. A febre reumática não é reumática, ela é bacteriana, né? Vocês têm isso muito, principalmente em pessoas com mais de 40, 50 anos de idade. Isso era muito comum no início, quando tinha poucos antibióticos, e esses pacientes ficam com vegetação, e essas vegetações vão dar alterações lá da circulação cardíaca e podem determinar de novo fenômeno de turbulência com indução de coagulação dentro da cavidade. Que mais que a gente pode ter? Material protético, tá? Material protético, inclusive válvula metálica, as válvulas mais naturais, porco, né, elas tendem a dar menos problema, mas as metálicas, elas tendem a causar turbulência também e ativar. Então, o paciente com válvula metálica, eles vão ter que fazer uso de anticoagulante. Existem também formas paradoxais, né, aquela trombose invertida, quando o paciente tem um forame oval patente, né, ele passa do lado esquerdo para o lado direito, né, inverte a circulação. Não é uma outra situação que vocês podem ter. Além disso, então, a gente tem vasoespasmo, êmbolo por diversas causas. Uma terceira causa são as desordens atingindo os vasos de pequeno calibre, né, os pequenos vasos, que daí inclui as vasculites. Vasculite pode ser de pequeno, médio e grande vaso. Então, vasculites são absurdamente comuns. A maior causa de vasculite de pequenos vasos, disparado em população mais idosa, não quero dizer velha, né? Mas isso aí, já com 50 anos, todo mundo está tomando remédio, é medicamentosa. É muito comum por diversos medicamentos, inclusive com biológico. Então, a gente tem que ver. E uma coisa que causa muito alterações vasculares está sendo o COVID, né? Então, a gente vê isso também associado mesmo a processos infecciosos, bacterianos, fúngicos e virais. O que mais? Anormalidades hematológicas, incluindo uma coisa que é muito comum no nosso meio, que é a anemia falciforme. Você sabe que a anemia falciforme, vocês têm um aumento da viscosidade sanguínea, e isso determina uma maior facilidade para fenômenos isquêmicos. Quando a gente começa a observar, por exemplo, uma coisa que é típica de paciente mais velho, aquele paciente, nos hospitais chama amochebado, né? Aquele paciente hipertenso, obeso, com cardiopatia isquêmica crônica, esses pacientes, vasculopatia periférica, esses pacientes fazem úlcera de perna, né? Essas úlceras ditas venosas na maior parte das vezes. Paciente com 30 anos com uma úlcera de perna, pode apostar que a anemia falciforme no nosso meio. Isso é muito comum. Eu tive um caso em que ainda por cima o paciente ele fazia ulceração no platô tibial, né, ali bem na face, no terço médio, porque ele trabalhava na Ceasa, ele apoiava o caixote de legumes em cima do platô tibial, e onde batia ele determinava trauma, e aí em cima de uma hiperviscosidade sanguínea levava obstrução por trombose recente e levava a ulceração de perna. Isso é uma coisa que a gente tem que investigar no nosso meio. Essas anemias, essas anemias hereditárias, elas podem determinar hiperviscosidade e trombose. O que mais? Aquela doença que eu sou fascinado, que é a amiloidose. A amiloidose, ela vai alterar o padrão vascular, vai alterar o coração, vai alterar o pericárdio, tudo isso pode determinar uma chance maior de levar não só a trombose, como distúrbios da parte elétrica do coração, levando até a fibrilação atrial. Tá? É bem complexo. A dissecção vascular, nos casos
relacionados, né, a complicações ali da aorta, quando vocês têm as situações de aneurisma, né, relacionados no nosso meio, principalmente a trombose. Existem outras causas? Existem, né? A gente falou em síndrome de Marfan naquela necrose mediocística, né, da aorta. Ela é uma coisa extremamente rara. Fora de Marfan, ela nem existe, né? Hipertrofia exacerbada em pacientes, especialmente com estenose aórtica, né? Isso também é uma coisa que pode. Além disso, o paciente que entra em choque, né? Uma das características do choque, vocês se lembram, é a diminuição da pressão arterial. E essa diminuição da pressão arterial, ela pode determinar uma estase sanguínea, e se eu tiver mais algum elemento, eu posso determinar também uma situação de aumento de risco de trombose, superajuntar tudo, né? Umas coisas que são mais difíceis de explicar, né? Em situações de alterações pró-coagulativas, pró-trombóticas. Uso de anticoncepcional. Anticoncepcional oral aumenta o risco de trombose, inclusive de infarto. Mulher jovem infartada, se ela fuma, ela não pode usar anticoncepcional ou parar de fumar, tá? Ou usar outro método, vai partir para o DIU. E a gente não sabe também, porque muitas vezes a gente diz, né, que é idiopático, idiosincrático. Idiosincrático é uma boa maneira também de dizer confissão de ignorância. Né? Idiosincrático é aquela resposta individual do paciente que ninguém mais faz. Né? É uma coisa pessoal daqueles. Né? Minha mãe usa muito essa expressão idiosincrasia quando o pessoal tem uma crise de caspa aguda, sabe? Né? Um piti. Né? Então, ela diz, está tendo uma resposta idiosincrática. É uma boa maneira também de falar piti de uma outra forma. Então, nas situações de choque, vocês têm também um aumento de risco de alterações pré-trombóticas, e isso levar essa lentificação de sangue mais associada, mais anticoncepcional, mais aqueles fenômenos coagulativos genéticos, por exemplo, a alteração do fator 5 de Leiden, em que vocês têm mais aquela outra que eu nunca me lembro, que tem um nome hiper comprido, que a Raquel falou, afeta 10% essa dupla, as mulheres aqui no nosso meio. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso. São pacientes de risco, a gente vai trabalhar anticoagulando eles, né? Impedindo de fumar, porque é uma tragédia, né? Cuidar anticoncepcional, trabalhar muito bem com essa parte de anticoncepcional. Outra coisa que é interessante é que a gente tem uma cronologia específica que pode nos datar a idade desse infarto. Então, qual é a cronologia de eventos celulares entre o fenômeno agudo, obstrução coronariana, até a morte das células musculares esqueléticas. Tá? Então, o que a gente tem? Em segundos após o evento, a gente tem a parada do metabolismo aeróbico, isso vai levar a uma produção inadequada de fosfato de creatinina e trifosfato de adenosina, com acúmulo de metabólitos tóxicos, em especial ácido lático. Né? Então, vocês vão ter uma queda do pH. Tá? Então, ele vai acidificar. Em questão de menos de 2 minutos, vocês veem que é rápido, a gente começa a ter a parada da contratilidade miocárdica. Isso vai levar a uma insuficiência cardíaca aguda, e isso é muito grave. Essa insuficiência cardíaca, às vezes, é difícil de reverter, e isso ocorre em momentos antes da morte celular. Tá? Então, ela prevê o que está acontecendo. E isso pode ser determinado por exame ambulatorial, por eletrocardiografia, né? ECG. Nos primeiros minutos, entre 10 e 40 minutos, menos de 1 hora, eu tenho a depressão do ATP, isso vai levar a alterações ultraestruturais inicialmente reversíveis, em especial o edema mitocondrial, o edema celular, degeneração hidrópica, e a depressão do glicogênio. Tá? Depois de 20 a 40 minutos, isso pode ser mais ou menos acelerado, dependendo de uma série de fatores, em especial circulação colateral, que é dependente de isquemia e que é mais fortalecida no velho, vai ocorrer a ultrapassagem do ponto de não retorno com o dano irreversível, que é equivalente à morte celular. E sempre salientar, morte celular depende de organismo vivo. Se o paciente tem morte súbita, acabou, não vai fazer necrose e eu não vou conseguir diagnosticar histologicamente esse infarto. Vou diagnosticar ele pela alteração eletrocardiográfica. Mais de 1 hora, eu vou começar a apresentar as alterações de microvasculatura,
Em 2 a 3 horas, com o paciente vivo, eu vou apresentar necrose de coagulação, que vai envolver metade da espessura miocárdica, a partir, né, da circulação, ele vai de fora para dentro. Vocês sabem que a parte interna do coração, ela consegue um pouco de oxigenação, 1/3, até 1/3, ele consegue oxigenação a partir do sangue dentro da câmara cardíaca. Mas 2/3, pelo menos, da parte externa, eles são dependentes das coronárias. E vocês têm esse atendimento, né, indo sempre de fora para dentro. Além disso, depois de 6 horas, eu vou ter a necrose ocupando toda a espessura. Então, a gente vai ter uma necrose transmural, atingindo a espessura total do músculo miocárdico naquela localização. Dependendo da situação, de quanto eu tenho de circulação colateral, isso aí pode levar mais tempo. Então, é variável, vai depender de alguns fatores. Tá? Mas seria mais ou menos a cronologia inicial para começar a detectar necrose de coagulação, a partir de 6 horas. Qual é a primeira evidência detectável dessa necrose dos miócitos? A primeira é a detecção de proteínas miocárdicas na circulação. Então, eu vou dosar uma série de proteínas, em especial creatinofosfoquinase, daquele grupo chamado MB, né, de origem miocárdica. E ele vai apresentar caracteristicamente uma elevação durante o processo de infarto. Eu posso acompanhar se o infarto parou, se ele começar a formar um platô. Tá? E eu vou tentar trabalhar para reverter isso, diga-se de passagem, ele é importante. A gente faz medição de outras proteínas e enzimas que vão estar alteradas, relacionadas indiretamente ao dano, fosfatase alcalina e LDH. Tá? Então, elas são muito importantes para a gente fazer a avaliação laboratorial antes de fazer qualquer coisa, porque tem uma obviedade que vocês já devem ter percebido. Não se faz biópsia para dizer que o infarto do miocárdio é um infarto do miocárdio. Eu tenho evidências eletrocardiográficas, eu tenho evidências laboratoriais, né, através de proteínas e enzimas, que vão me dar a evolução, a progressão dessa lesão. E isso é fundamental dentro de uma emergência, né, de uma unidade coronariana intensiva, que é diferente da UTI, a gente chama de UCI, elas geralmente são separadas. Eu vou ter uma forma de proceder para avaliar a extensão e progressão, possível progressão da lesão, e, obviamente, vou interferir com isso terapeuticamente. Tá? Além disso, o padrão de perfusão dos miócitos através da parede cardíaca, ela vai obedecer a um determinado padrão. E qual é esse padrão? O padrão da lesão, ele vai seguir a sequência determinada da perfusão da parede, que ela vai sempre da direção de fora para dentro. Eu falei isso, né? Ela vai, então, do epicárdio em direção ao endocárdio. Essa isquemia, ela é sempre mais pronunciada na área do subendocárdio. Tá? Geralmente, essas lesões, apesar do subendocárdio ter um certo grau de oxigenação dentro da câmara, isso não é muito bom, né? E como ele está mais longe do vaso, quando ele chega a ser transmural, geralmente a necrose começa aí, e não do outro lado. É uma coisa engraçada, né? Um atendimento, como ele demora mais a chegar, elas necrosam, infartam, né? Primeiro. Então, o primeiro local das alterações irreversíveis, necrose de coagulação, infarto do miocárdio, é na zona do subendocárdio. O que mais? Na maioria desses casos de necrose, né, eu tenho uma correspondência à zona de distribuição de uma artéria coronária maior. Tá? Então, qual situação a gente tem o chamado infarto circunferencial? Bom, primeira coisa, né? O infarto, ele tende a ocorrer mais envolvendo o ventrículo esquerdo. Por quê? 2/3 do atendimento coronariano envolve o ventrículo esquerdo, porque ele é a maior parte do coração. Ele é muito maior que a câmara direita, né? A câmara esquerda é enorme, inclusive ela tem 2,5 centímetros de espessura contra 1,5 da parede direita, né? Então, maior parte do coração, maior parte do atendimento coronariano, ele vai ocorrer do lado esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo é mais sensível que o ventrículo direito. Em casos de infarto miocárdico subendocárdico, eles vão ocorrer relacionados ao infarto secundário a choque hipovolêmico. E isso vai determinar esses infartos circunferenciais, porque não é comum, né? Ele geralmente é de um lado ou de outro, dependendo da tendência. Esses infartos mais longos, geralmente são fenômenos mais sistêmicos, não são tão localizados.
E, obviamente, no choque, eu tenho não só alterações circulatórias coronárias, como eu tenho situações sistêmicas. Então, eles são chamados de infartos não ST, que são as alterações eletrocardiográficas típicas, né? A alteração ali do pico ST. Então, isso determina também uma diferença que eu posso perceber. Aí, obviamente, né, o paciente está chocado, a clínica é completamente diferente, vai estar com a pele azulada, vai estar com pele fria, onde está com sudorese, uma série de situações. E uma outra coisa que é muito interessante, que foi descrita inicialmente no Japão, e é aquele alvo, né, de uma pergunta que os pacientes fazem muito em consultório cardiológico, que é aquela coisa, né? Uma desilusão amorosa pode levar a um infarto? Situações de estresse emocional de qualquer tipo podem levar a infarto. Então, uma coisa, eu acho que eu já comentei isso para vocês, eu tive a infelicidade de estar estagiando no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, no dia em que o Brasil foi desclassificado pela Itália na Copa do Mundo, não lembro agora se foi 1986, agora lembrei. Que 81 foi a Olimpíada de Seul, isso foi antes da Olimpíada de Seul. Em 86, o Brasil foi desclassificado dos pênaltis pelo Batti, né? Eu não me lembro o nome do jogador. Um Batti, assim, é considerado pesadelo do futebol brasileiro, desclassificou o Brasil. Na mesma hora, 4 pacientes entraram infartando e morreram no HPS. E depois entrou mais, né? Mas os agudos, os hiperagudos morreram. E aí foi diagnosticada uma dessas situações, né? A gente coloca, vocês vão ver, está escrito aqui nas perguntas, né? É para divertir os alunos, que é a chamada síndrome do coração partido. Tá? Existe. Ela é uma cardiomiopatia aguda induzida por estresse, também chamada, como ela foi descrita originalmente no Japão, de cardiomiopatia de Takotsubo, tá? Que é um vaso de cerâmica que tem um formato em que o coração, quando ele está com essas alterações, ele fica em diagonal muito parecido com a silhueta desse vaso. E os japoneses, como tem esse vaso que chama Takotsubo, eles deram o nome de síndrome de Takotsubo. Tá? Então, ela foi descrita inicialmente no Japão na década de 90 e que ela simula perfeitamente um infarto agudo do miocárdio. Vai dar dor no peito, falta de ar, tipicamente desencadeada por emoções fortes e raramente fatal. Então, cuidar. Vocês podem ter um estresse num determinado sujeito, que obviamente já deve ter alguma alteração nesse sentido de isquemia, que pode determinar infarto verdadeiro, como eu posso ter os papagaios, os imitadores, simuladores de infarto agudo do miocárdio. Então, essa cardiomiopatia induzida por estresse, né, o Takotsubo, ele é uma situação de diagnóstico diferencial. Ela pode causar, inclusive, edema agudo do pulmão, e aí a coisa complica, ela pode dar morte, pode dar arritmias cardíacas, pode dar hipotensão, inclusive isso determinar alteração bastante importante, né, bastante severa da contratilidade miocárdica, mas não vai apresentar nenhuma evidência de obstrução das coronárias, completamente diferente. Vai fazer lá cine-anjo, o contraste vai passar no vaso tranquilamente, né? Porque na cine-anjo, a gente bota um contraste através da coronária e através da entrada da aorta, né, introduz, e ele passa e a circulação ela é completada se tiver viável. E quando ela não está viável, ele dá um stop, para e fica fantasma, não aparece mais nada. E aí a gente consegue ver direitinho a área de obstrução. Agora tem outros métodos de imagem bem mais refinados. Então ocorre uma cardiopatia dilatada em parte do coração que vai ficar disfuncional, enquanto que o resto do coração vai funcionar bem. Tipicamente, ela vai ser apresentada em população feminina, 90% dos pacientes acometidos são mulheres, por volta dos 58 a 70 anos de idade. Tá? Doença preconceituosa, né? É interessante. É interessante também que as alterações nessa síndrome, elas vão apresentar alterações eletrocardiográficas que mimetizam o infarto agudo do miocárdio, tá? Com um aumento rápido, mas não tem aumento das enzimas cardíacas, tá? Que no infarto agudo do miocárdio, obviamente, vão estar aumentadas e que elas vão apresentar um padrão completamente diferente de evolução, né? Elas vão evoluir conforme está evoluindo o miocárdio, isso não aparece no Takotsubo.
tá? Então, é uma curiosidade, uma coisa rara de se ver, mas à medida que ela foi descrita, começou a se ver que ela não era tão rara assim, certo? Nesse material, tá inclusive a foto do coração, não sei se vocês vão enxergar, tá aí ó, o vaso ali com a alteração, bem parecida com a imagem do coração, com o diagrama, e a imagem, né, do coração numa cineanjo, certo? Um tipo de raio-x. Bom, a gente tem, então, uma série de alterações histológicas que podem ser observadas se esse paciente morrer depois de algumas horas. Então, a gente tem achados microscópicos histológicos que caracterizam necrose e coagulação, e mais interessante, elas nos dão a cronologia dessas alterações, que não são alterações ultraestruturais, como a gente já falado antes, que vai ali até aquele grupo de 6 horas. Aqui é o grupo após 6 a 12 horas. Então, no período inicial, depois de 6 a 12 horas, eu vou caracterizar a necrose e coagulação pela presença da perda do núcleo. Miócito sem núcleo é miócito morto, necrose e coagulação. Normalmente, nesse primeiro período, ele está limpo, ele não tem a presença de células inflamatórias. Após, principalmente, 24 horas, com um pico em 48 horas, eu começo a ter aporte de neutrófilos. Por que neutrófilo? Porque é uma situação cronologicamente aguda e vocês têm ativação do sistema inato. Lembrar que tecido morto é imunogênico, ele ativa processo inflamatório. Mas lembrar uma outra característica do neutrófilo. Você lembra que eu falei que é uma célula meio burrinha e suicida? O neutrófilo é a única célula inflamatória que suporta isquemia, hipóxia. Às vezes, isquemia não, correta hipóxia.Ela consegue se manter durante algum tempo em ambientes hipoxêmicos. Tá? Bom, depois, então, 48, 72 horas, naquele período que vai de 1 a 3 dias, eu tenho, então, presença de neutrófilos, necrose, coagulação com a perda do núcleo e a perda das estriações típicas, né, do músculo estriado cardíaco. Macroscopicamente, essas áreas vão aparecer com uma coloração amarelo acastanhada, moteada. Moteada é manchada, né, como pinta de onça. Isso caracteriza esse período que vai de 1 a 3 dias. Então, até 24 horas, necrose sem inflamação. Pós 24 até 72 horas, eu vou ter as alterações inflamatórias. Tá? A partir daí, vocês vão ter, lá pelo 7º, 10º dia, os fenômenos de reparação, que vão começar com tecidos de granulação e, a partir de 2 semanas, paulatinamente, deposição de colágeno e a substituição dos neutrófilos por macrófagos, à medida que esse tecido começa a se apresentar nesse processo de reparação, que é um tipo de cicatriz. E sempre de fora para dentro, porque os macrófagos que fagocitam os lixos, inclusive os restos de neutrófilos, eles não têm capacidade de ir para o meio diretamente, porque eles não suportam o meio isquêmico. Então, à medida que a circulação ela é reparada, ele vai determinar a limpeza. A partir daí, ativa fibroblastos para depositar o colágeno. E após 2 meses, eu vou ter a cicatrização colagênica definitiva, densa e completa, e que vai aparecer tipicamente na macroscopia como uma cicatriz de coloração acinzentada. Infelizmente, nesse período pós 2 meses, eu não consigo datar mais. Então, eu só dato até 2 meses. Se ele tiver 2 meses, 3 meses, 1 ano, 20 anos, ele fica absolutamente igual. E o mais sensacional, eu não sei se vocês já viram a imagem, mas tem no YouTube, o coração ele enche de forma igual para todos os lados, de maneira expansiva. Ele parece um balão sendo inflado e desinflado o tempo todo. Quando vocês têm a parede fibrosada, a deposição do colágeno, ela fica parada. Então, vocês têm um lado e outro lado fica parado. É uma coisa muito fascinante, assim, óbvio, né? Interessante para nós. Paciente, isso aí é muito ruim. Tá? Então, a gente tem essas alterações bastante típicas, certo? A caracterização em 4 fases. A gente tem o período inicial, 6, 12 horas. Depois a gente tem o período 1, 3 dias. Depois tem o período tecido de granulação, macrófagos, 7, 10, 14 dias. E depois tem o período da cicatrização completa, 2 meses. E essa cronologia
as professoras, né, de circulatória, inclusive a professora Raquel, elas gostam de perguntar às vezes na prova, até botar uma imagem, então eu vou dar a imagem para vocês. E dá uma olhada no Robbins, porque no Robbins ele vai estar, certo? Bom, o que a gente tem depois, né? Quais são as complicações que podem ocorrer após um infarto agudo do miocárdio, desde as lesões mais recentes até as lesões mais tardias. Primeira coisa que tem, obviamente, é a disfunção contrátil. Esse coração para de bater adequadamente, né? E essa disfunção contrátil, ela é proporcional à extensão da necrose, à extensão da área de infarto. Pode ocorrer, nos casos mais graves, uma falência tão severa da bomba cardíaca que isso determina o chamado choque cardiogênico. A maior causa de choque cardiogênico é infarto agudo do miocárdio. Existem outras causas, como sempre, tem, mas a grande maioria das vezes ele vai ser principalmente causado por infarto agudo do miocárdio. Isso ocorre numa base de 10 a 15% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio e está associado principalmente a infartos de grandes áreas, aqueles circunferenciais ou abrangendo uma grande área do ventrículo esquerdo. Tá? Por que é importante salientar esse grupo relacionado a choque cardiogênico? Porque ele é o grupo de maior mortalidade. A mortalidade desse grupo é por volta de 70%. Grande maioria, mais de 2/3 desses pacientes vão a óbito. Principalmente porque eles complicam, vão apresentar desde alterações de choque, como hipotensão, até aquela complicação pulmonar que vocês estão vendo, que é o edema agudo de pulmão. Tá? Então, é importante, é uma causa muito importante e é muito difícil de reverter. De todas, é uma das mais difíceis da gente elaborar. Outra coisa, né? Esculhamba a parte elétrica do coração, determinando arritmias cardíacas, né? Então, a gente tem irritabilidade muscular ou distúrbios de condução causadas pela isquemia, pode ser pelo músculo, né? O fim, ou pelo início, pelo próprio sistema elétrico, né? A condução elétrica, ele vai levar a arritmias. E, de novo, a arritmia cardíaca num paciente infartado é muito grave. Choque é grave, arritmia é grave. E a causa mais comum de morte, a causa final, o que determina a morte mesmo do paciente, geralmente é uma arritmia. Tá? Então, apesar delas não serem tão letais, na grande maioria delas, ela é uma causa comum de morte, se a gente vai ver assim a causa final. O que mais? Por necrose desse tecido, ele pode ser tão importante que eu posso ter uma ruptura da parede muscular. Tá? Eu posso ter desde a parede, eu posso ter do septo, interatrial, interventricular, ou eu posso ter de músculos papilares, levando à disfunção das válvulas e determinando, por exemplo, uma insuficiência aórtica, uma insuficiência mitral aguda, certo? Então, é fundamental, né? Mitral, mais que todas, que é o lado esquerdo, né? Bom, o que mais? Eu posso determinar aqui, numa situação mais tardia, o aneurisma ventricular, que ao invés de ser aórtico, ele é da parede da cavidade, da câmara. É uma complicação geralmente relacionada à cicatriz, então ela vai ocorrer depois de 2 semanas, e essa área, né, dissecada, né, que vai levar então uma dissecção da parede formando uma cavidade, ele pode determinar formação de trombos, aí levar uma trombose dentro da cavidade, pode levar à formação de alterações de condução elétrica e arritmias cardíacas, e pode determinar insuficiência cardíaca. Tá? Então, é importante, ela não vai dar aquela ruptura aguda, ela é mais difícil de romper, porque ela está no sistema cicatrizado, estabilizado, então é diferente de ruptura de aneurisma. A ruptura é aguda, o aneurisma é mais crônico. Eu posso ter, pela exposição de tecido necrótico no endocárdio, a formação de trombos murais. Qualquer tipo de infarto agudo do miocárdio pode levar à formação de trombos, com consequente tromboembolismo, tá? Que é uma complicação também bastante comum. De novo, né, o TEM não precisa ser por ruptura da musculatura papilar, eu posso ter simplesmente a disfunção do músculo papilar e, obviamente, isso vai determinar falha na válvula cardíaca, né, insuficiência de causa valvar. E eu posso ter insuficiência cardíaca. Tá? Insuficiência cardíaca de causa isquêmica é extremamente comum.
Existem outras causas, existem, né? Uma causa também bastante comum e relacionado à hipertensão arterial, certo? Então, essas são as complicações mais agudas, intermediárias e crônicas pós um infarto agudo do miocárdio, tá? Existe também um outro fenômeno que é bastante interessante, que é chamado de remodelação ou remodelamento ventricular. Então, além dessas sequências de reparo, né, da cicatrização, onde o tecido de granulação paulatinamente, né, depois de 2 semanas, vai ser substituído cada vez mais por uma cicatriz fibrosa naquela área necrosada, na área do infarto, o tecido muscular não infartado, ele faz uma compensação, né? Ele começa a fazer hipertrofia. E você sabe que essa sequência não é isolada, né? A gente tem uma sequência de eventos. Eu tenho hipertrofia, dilatação e hipertrofia com dilatação. Tá? Então, essa hipertrofia, inicialmente, ela vai ser benéfica do ponto de vista hemodinâmico, mas esse efeito vai chegar num determinado ponto, principalmente quando está sobreposta à dilatação, descompensa total. Por que ela vai descompensar? Porque existe um aumento da demanda de oxigênio e vai determinar mais isquemia. E aí vira uma bola de neve. Tá? Então, isso vai levar à exacerbação da isquemia e termina por deprimir a função cardíaca. Tá? Então, é interessante que esse remodelamento ventricular ele é observado, principalmente, né, que a gente a descrição original é na insuficiência cardíaca, por qualquer causa. Mas aqui eu estou contando um fenômeno relacionado ao infarto agudo que tem esse nome próprio de remodelamento, remodelação ventricular. Certo, pessoal? Basicamente, é isso que eu queria comentar com vocês. Tá? Então, há uns pontos principais. Eu vou escanear para botar em PDF, que fica mais fácil do que ficar fotografando, que fica ruim. PDF é mais fácil de manusear, tablet, notebook, no WhatsApp, né? Mais fácil da gente ver. Fica mais bonitinho também do que ficar fotografando, fica meio torto, né? E a gente, vocês podem utilizar ele para fazer isso tudo, principalmente depois, quando vocês passarem com a professora Heloísa, que vai dar parte de coração, acho que agora no 5º semestre.